os homicídios, os roubos, a violência urbana no Brasil, de uma maneira geral, é um fenômeno nacional. Então não é apenas a cidade que está sofrendo com essa insegurança e que as causas são complexas, são profundas e muito relacionadas ao tráfico de drogas e à impunidade. Eu diria que são os dois fatores primordiais hoje da violência no Brasil. Agora, o senhor disse numa entrevista, não lembro qual jornal, que a violência no Estado e no país ela está incontrolável. É uma declaração meio assustadora, né? Mas infelizmente verdadeira. Um país onde temos 56 mil assassinatos por ano, 2 milhões de roubos, assaltos à mão armada por ano. Como é que alguém, alguma autoridade pode chegar para a população e dizer que a situação está sob controle? São números absurdos, são números vergonhosos. Eu acho que o primeiro passo para a gente resolver o problema da violência no Brasil é assumindo o problema. É reconhecendo algo que a população já sente no dia a dia. Quem vive o problema da violência é a população, o cidadão comum, no seu dia a dia. Então não adianta empurrar a sujeira para debaixo do tapete. O problema é muito grave. O que falta, então? Mais polícia, uma polícia mais organizada? Falta, a curto prazo, reduzir a impunidade. Por exemplo, o contingente da Polícia Militar em Minas Gerais só está reduzindo, com as aposentadorias muito precoces. Cidades como Ipatinga, como Uberlândia, Betim, Belo Horizonte, estão enfrentando aumento de roubos nos últimos anos porque o contingente da polícia está diminuindo. A capacidade de investigação da Polícia Civil diminuiu. Os inquéritos, muitos deles não têm prosseguimento porque os recursos humanos e logísticos são limitados. As vagas no sistema prisional pararam de serem abertas em Minas Gerais. O sistema está abarrotado. E quando o sistema prisional está superlotado, isso impacta a atuação da polícia. A capacidade de reprimir, de prevenir crime diminui. Então, o sistema de segurança pública no Brasil precisa ser melhorado, precisa trabalhar melhor, de mais eficiente. Isso significa, na prática, política pública, que é algo bem mais abrangente. Para atacar esse cenário, repressão é a forma de combate mais forte? Não, não é a única, mas é importante. E repressão não é matar bandido, não é isso. Repressão é fazer cumprir a lei, é fazer a polícia prevenir e prender o criminoso que cometeu um assassinato. Repressão é a polícia investigar pelo menos uma parte expressiva dos roubos, dos assaltos que atormentam a vida dos comerciantes das nossas cidades. Isso é repressão, é cumprir a lei. É reduzir a impunidade. Agora, é fundamental prevenção social. Nós não vamos conseguir reduzir a incidência de jovens no tráfico colocando esses meninos na cadeia. Não vai, não funciona. A melhor maneira são projetos sociais que vão evitar a cooptação desses garotos pelo tráfico. Você tem que fazer através dos projetos esportivos, culturais, da qualificação profissional, da empregabilidade. É dessa maneira, prevenção social, que a gente diminui a entrada de adolescentes no tráfico de drogas. O senhor falou de um tema que é algo que a população hoje tem clamado bastante, que é essa questão da redução da maioridade penal, parte da população. Como que o senhor vê essa questão? O senhor é contrário à medida? Eu acho um debate importante que o Brasil tem que fazer. Defendo que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem que ser reformado, sim. Ele tem que ser adaptado à nova realidade brasileira. E eu entendo que nós devemos, sim, reduzir a maioridade penal apenas para as infrações graves, homicídios, estupros, latrocínios. São os crimes que envolvem violência física direta contra a vítima. Para esses crimes, o adolescente tem que ser julgado, se condenado como adulto, de acordo com o Código Penal. Para as demais infrações, como furtos, pequenos roubos e até o tráfico de drogas, algum tipo de tráfico de drogas, eu acho que o adolescente é bem penalizado através do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu entendo que é um meio termo. Não toda, não precisamos reduzir a maioridade para todas as infrações, mas para aquelas que atormentam, que são as principais responsáveis pelo descrédito da vida humana nesse país, né? Que são os homicídios e os latrocínios. Agora, a aplicação de medidas socioeducativas no país, o senhor vê que elas são aplicadas da forma adequada? O Estatuto prescreve medidas em meio aberto, prescreve internação. Minas Gerais, por exemplo, não chega a 2 mil adolescentes que estão cumprindo medidas em meio fechado. Se você vê na prática, pelas demandas, Minas Gerais tinha que ter no mínimo 5 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas de internação. Mas nós temos 2 mil vagas, ou menos até. Significa que o Estatuto não está sendo devidamente cumprido. Não é um problema de lei. É um problema de aplicação da lei, é investimento, é governador celebrar algum orçamento especificamente para a implantação de unidade de internação.
Quando isso não é feito, gera impunidade, gera essa sensação da população de que o adolescente não é punido. E não é punido muitas vezes porque não há local para ser acautelado.